Quando nos deparamos com pirâmides semelhantes, como as de Teotihuacan e as de Gizé, somos levados a pensar que os mesmos construtores, os mesmos arquitetos estão por trás desses gigantescos conjuntos. Mas talvez o aspecto mais intrigante de Teotihuacan seja a descoberta por arqueólogos de que numerosas construções estão repletas de incrustações de mica, um mineral encontrado apenas a 4.800 quilômetros de distância no Brasil. A mica foi encontrada em prédios, em conjuntos residenciais, templos e ao longo de estradas. Está por toda parte. As placas de mica provavelmente foram transportadas por milhares de quilômetros, desde o Brasil, que é a fonte mais próxima. Mas por que eles fizeram isso? Obviamente não usaram a mica para decorar, porque não era visível. A mica tem propriedades elétricas que fazem dela um excelente isolante, bloqueia a transmissão de eletricidade. Também é muito útil por permanecer estável a altas temperaturas, sendo portanto usada em portas de fornos e fornalhas. É transparente, podemos ver através dela e resiste a descargas elétricas e de temperatura. Então eles devem ter tido uma razão muito específica para incorporar a mica. E a única razão para eles terem feito isso é que esse silicato fazia parte de alguma tecnologia. Recentemente, arqueólogos também descobriram grandes quantidades de cristais de mica numa câmara subterrânea, bem como em vários poços ao longo da Avenida dos Mortos. Existe um poço subterrâneo que vai da câmara de mica em direção à Pirâmide do Sol. Agora, é possível que essa câmara de mica contivesse algum dispositivo de produção de energia? Um tipo de usina de energia que alimentasse algumas das outras pirâmides? Sim, é possível. Há muitas semelhanças entre as pirâmides de Teotihuacan e as pirâmides de Gizé. Ambas têm câmaras internas. Alguns acham que a grande pirâmide em si era um imenso gerador de micro-ondas, que literalmente alimentava um satélite ou outro tipo de nave espacial ou instalação. Pode ser que o mesmo tenha acontecido aqui em Teotihuacan. Se a Pirâmide do Sol realmente foi concebida para gerar energia, como esses teóricos acreditam, suas câmaras e poços revestidos de mica teriam sido usados como uma rede de força que interconectava a cidade toda. Ou a mica teria servido a outro propósito, talvez ligado à proteção. A NASA usa a mica para desviar o calor em várias de suas naves, como o ônibus espacial. Na reentrada, a base do ônibus espacial está revestida de mica, que é perfeita para desviar grandes quantidades de calor. A mica encontrada em Teotihuacan também pode ter sido usada para proteger os povos antigos, talvez da explosão do lançamento de um foguete ou mesmo da radiação de algum tipo de nave espacial. As antigas lendas sobre alienígenas e outras estranhas criaturas seriam uma prova de que extraterrestres de fato influenciaram os incríveis feitos arquitetônicos de Teotihuacan? Talvez possamos encontrar mais pistas do outro lado do planeta, talhadas nas paredes de antigos templos indianos. República da Índia. No subcontinente da Ásia do Sul, na região sul do país, estão situadas as ruínas de um vasto conjunto de templos conhecido como Vijayanagara, ou Cidade da Vitória. No passado, o local foi a próspera capital do maior e mais poderoso reino de toda a Índia. No entanto, muitas evidências indicam que a cidade é bem mais antiga. De fato, lendas hindus contam que o antigo rei Rama
se encontrou com o deus macaco Hanuman numa caverna em Vijayanagara. E isso faria a cidade remontar a milhares e milhares de anos. A região sul da Índia já era ocupada por humanos há centenas de milhares de anos. A cidade de Vijayanagara certamente é o maior assentamento que jamais existiu, mas outras civilizações viveram lá muito antes. Segundo estudiosos, os templos de Vijayanagara foram construídos a partir de antigas fórmulas matemáticas e geométricas, encontradas apenas no vasto Shastra. As origens da arquitetura vasto podem ser encontradas na literatura Sangan e ligadas a um herói mítico chamado Mamuni Mayan, que viveu de 10 a 12 mil anos atrás. Mas quem foi essa misteriosa figura da antiguidade? Parece que os construtores de Malta tinham conhecimentos muito avançados que estamos descobrindo somente agora. E achamos que receberam esses conhecimentos de extraterrestres. Enormes blocos de pedra, misteriosas técnicas de construção e precisão matemática que desafiam tudo o que é possível na era moderna. As ferramentas e a tecnologia empregadas na construção das mais magníficas estruturas do mundo antigo teriam vindo de galáxias distantes? Ou os próprios engenheiros eram, na verdade, extraterrestres? Talvez a resposta não esteja no espaço, mas em plena vista em vários lugares do mundo. Uma resposta que sugere que os antigos construtores podem ter sido os arquitetos não do nosso passado, mas do nosso futuro. Embora na década de 90 os civis levantassem as câmeras para os céus para caçar luzes e objetos, ocorreu um caso no estado brasileiro de Minas Gerais que deixou um sabor estranho na história dos avistamentos no continente. 20 de janeiro de 96, cidade de Varginha, Minas Gerais, Brasil. Varginha era, até esse momento, uma cidade tranquila, pequena, e seus habitantes conheciam o fenômeno dos OVNIs como em qualquer outra região do planeta. Mas, a partir desse dia, tudo mudaria para sempre. Não podemos negar todas essas coisas, nem fechar os olhos e pensar que não existem. Temos que estudá-las e que possivelmente nem sequer seja deste planeta. Alguns vizinhos afirmam ter testemunhado movimentações estranhas durante esses dias. Tudo começou quando 3 jovens caminhavam de volta para suas casas. As 3 fugiram depressa do lugar. A partir desse momento, a notícia correu rapidamente por toda a cidade. Acredita-se que nesse dia foram capturadas 3 criaturas em Varginha. Nunca mais se soube delas. A história das garotas seria só o começo de um caso muito mais complexo. Em meio à paranoia, as forças públicas começaram a atuar. O caso de Varginha ainda permanece sem explicação. As versões oficiais negam o que afirmam as testemunhas, que mesmo com o passar do tempo, continuam a manter sua versão, sem contradições, como no primeiro dia. Os casos se acumulam na história da América Latina. É necessário ter uma explicação. Pouco a pouco, os fatos se desenrolam e se arma o quebra-cabeças dos casos mais impactantes e reveladores. Apenas um ano depois dos eventos ocorridos em Varginha, surgiu uma nova prova. Fica muito difícil para estabelecer essa relação entre extraterrestres e as mais antigas civilizações. No entanto, existem algumas questões que deveriam ser analisadas mais profundamente. Qualquer explicação convencional
ou foi herdado de outra civilização que desconhecemos, muito antiga na Terra, ou então é um conhecimento que veio de fora. Essas capacidades, não temos de ser egoístas e pensar que vieram de qualquer outro lugar. Foi a partir da década de 50 que os casos começaram a ser investigados e catalogados. A Marinha Brasileira foi protagonista de um dos casos mais famosos da América Latina. Brasil. Ilha da Trindade, 16 de janeiro de 58. Pouco depois do meio-dia, o navio oceanográfico da Marinha Brasileira Almirante Saldanha se encontrava diante da ilha. Será que era realmente uma nave de outro planeta? Poderia se tratar de um tipo de avião experimental? Rapidamente a notícia veio a público. O avistamento da Ilha da Trindade foi tão importante que o Congresso levou ao Poder Executivo um pedido de informações que teve de ser respondido pelo então presidente Juscelino Kubitschek. E a Marinha decidiu realizar uma investigação do caso. A quantidade de testemunhos e as perícias realizadas, o caso da Ilha da Trindade mereceu grande credibilidade. As testemunhas confirmaram o que viram. Entretanto, não foi possível reunir mais provas, além das fotografias tiradas e reveladas no navio. 95% são casos que se podem explicar perfeitamente bem. Casos ópticos, meteorológicos, fenômenos aeroespaciais, tecnologia espacial e militar não divulgada. E em relação aos outros 5% inexplicáveis, sim, temos visto casos que não têm explicação óptica, nem meteorológica, nem militar. Não podemos nos fechar e nos cegar diante da possibilidade de que, por trás de todas essas histórias, possa ter uma pepita de ouro. O que ocorre é que, se estamos dispostos a acreditar, então, como fazemos para diferenciar aquilo que é potencialmente valioso daquilo que é mentira, ficção, meteorologia? Cabe a nós, então, ir buscar uma resposta para esses 5%. E certamente a metade vai ter uma resposta e a outra metade não vai ter. Estendendo-se dos Andes até o litoral leste do Brasil. Essa floresta tropical abriga mais de 80 mil espécies de plantas, muitas das quais xamãs e curandeiros consomem há milhares de anos com o fim de acessar domínios que seriam habitados por seres de outros mundos. Na Amazônia, uma das funções do xamã, além de ir para o outro mundo e falar com os espíritos, é encontrar plantas aqui mesmo na Terra que possam curar os membros de sua tribo. E segundo as crenças na Amazônia, cada planta da selva tem seu próprio espírito. E um dos dons do xamã é poder se comunicar com o espírito das plantas. Originária dos Andes Centrais, a ayahuasca, que significa cipó do espírito, é uma bebida alucinógena, feita com 2 tipos diferentes de plantas cozidas na água. Os xamãs tomam a bebida para entrar no mundo espiritual, para obter informações sobre doenças, para prever o futuro, realizar uma cura para alguém. Sabemos parte da história da ayahuasca porque arqueólogos encontraram artefatos na floresta que datam de 3.000 anos e meio ou 4.000 anos. Mas como um povo antigo conseguiriam uma poção tão poderosa? Segundo a mitologia do povo Achuar da Amazônia, os ancestrais não descobriram a fórmula sozinhos. Foram guiados por seres extraterrestres. Os xamãs se comunicavam com os espíritos que lhes disseram para entrar na selva e fazer 2 curvas e encontrariam essa planta. E eles a levaram para a aldeia e a prepararam do jeito certo. Segundo a tradição oral, a ayahuasca é um elo com o mundo superior. E é totalmente possível que eles tenham recebido esse dom dos deuses, que podiam ser extraterrestres.
Se o mito dos Achuar sobre como seus ancestrais descobriram a ayahuasca for verdadeiro, eles podem ter sido guiados não por espíritos, mas por seres extraterrestres. Seres que se comunicavam com eles em outro plano da realidade. Em vários casos, essas entidades inteligentes disseram mais ou menos o seguinte: estamos felizes porque descobriram essa tecnologia. Agora podemos nos comunicar com vocês. Talvez eles sejam habitantes inteligentes de outras dimensões. Por que tantas pessoas relatam experiências? Pode fornecer acesso a outra dimensão? Alguns xamãs acreditam que plantas como a ayahuasca têm origem extraterrestre, que vagaram pelo espaço como esporos e vieram para a Terra em cometas e começaram a crescer aqui. E talvez tenham até um propósito, talvez sejam meios de comunicação com extraterrestres. É possível que alienígenas tenham dado aos antigos a receita dessa potente poção como meio de transmitir poder de cura aos xamãs? E nesse caso, o próprio âmago do conhecimento humano sobre medicina pode ter vindo de uma fonte extraterrestre? E para provar isso, apontam uma cerimônia similar praticada todos os anos pelo povo Kayapó, índios brasileiros. Há muito tempo, Bep Kororote apareceu descendo dos céus. E quando ele aterrissou, havia muito vento, a terra tremia, se sacudia e havia muito barulho. A aparição de Bep Kororote é cultuada até hoje. Na verdade, é o pajé da tribo que veste um traje de palha. E o traje de palha é incrivelmente parecido com uma roupa moderna de astronauta. Os Kayapós recordam a roupa muito especial que o alienígena usava, que na verdade envolvia completamente o corpo. E o mais interessante foi o que uma tribo vizinha, a tribo dos Bakaire, disse. Eles já tinham a roupa como ela é hoje no século XIX. Mas para os Kayapós, a festa de Bep Kororote é apenas um meio de relembrar a antiga visita de um ser extraterrestre. Eles também lembram a visita em seu dia a dia, usando cocares simbólicos, feitos de penas. Há um adorno todo feito de penas, um cocar de penas, que quando é usado, parece uma auréola. E as penas representam nem mais nem menos do que o espaço sideral. Os Kayapós veem o espaço sideral como um disco plano, que se estende ao infinito. A faixa que une as penas é um símbolo da corda que os ancestrais Kayapós usavam para descer à Terra desde o mundo celestial. Poderia o ritual Kayapó no Brasil ter sido inspirado por uma visita extraterrestre? Talvez a resposta esteja no exame de uma cerimônia ainda mais tradicional e realizada até hoje e para um público de milhões de pessoas no mundo todo. Há uma explicação neurológica para isso. Um dos meios de alterar nossa consciência é através de movimentos rítmicos. No mundo todo, há muitas tradições em que as pessoas se comunicam com os deuses girando, dançando ou fazendo algo rítmico. Até o rosário católico consiste na repetição de orações ao longo de um fio de contas com o fim de se dirigir a Deus. Eu acho que é bem possível que os xamãs entendessem algo sobre o cérebro que estamos apenas redescobrindo hoje. Como os tambores, em especial, podem afetar o cérebro. Os xamãs teriam descoberto no cérebro humano um meio de se comunicar com extraterrestres? E isso sugere que todos os seres humanos podem ter poderes semelhantes? Poderes que ainda nos resta descobrir.
Se os xamãs estão mesmo em contato com alguns tipos de deuses extraterrestres, então entendemos como os ETs nos guiaram deliberadamente ao longo da nossa história. De vários modos, eles nos criaram. E até hoje, eles continuam a nos manipular e a nos guiar rumo ao futuro. Os xamãs realmente se comunicavam com seres de outro mundo no passado distante. É possível que, através desses mediadores espirituais, extraterrestres conseguiram influenciar a humanidade? E esse comando celeste pode continuar ainda hoje? Talvez um dia entendamos que o segredo para contactar nossos ancestrais alienígenas não reside na tecnologia que nos leva até as estrelas, mas na redescoberta do poder que já existe dentro de nós mesmos.